Essa é a Juliana, nossa filha, nossa caçulinha. Vocês já conhecem muito de ouvir falar, e agora vocês terão o privilégio de ouvir o que o Senhor tem para a igreja dele através da vida dela. A paz do Senhor, irmãos. Eu vim lá da cidade de Marília também, da onde os meus pais moravam. Viemos passear, conhecer Vitória, ficar um pouquinho aqui na casa dos meus pais. E aí recebi esse convite para estar falando do Senhor, para estar falando da palavra de Deus, para estar ministrando aos irmãos. E fique atento realmente. Eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aí pertinho de você, para nós estarmos lendo a palavra de Deus e recebendo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Eu estou aqui com meu esposo e minhas 3 filhas. Eu tenho uma filha de 11 anos, a Ana Júlia, uma filha de 8 anos, a Sofia, e a Beatriz, de 6 aninhos. E eu gostaria de... Eu quero já avisar a todos que eu não vou me estender muito, tá bom? E eu gostaria de estar compartilhando algumas experiências que eu tive, alguns milagres, algumas coisas do Senhor que eu recebi, para que você seja edificado através do meu testemunho. Amém? Em 2013, eu e meu esposo, nós decidimos que nós não queríamos mais filhos. Nós já tínhamos 2 meninas, e aí estava tudo bem, eu estava focada em outras coisas, ele também, e estava tudo certo na nossa vida, os nossos planos, que nós não iríamos mais ter filhos. 2 filhos estava bom demais. E aí não eram os planos do Senhor. E de repente eu engravidei e demorou para mim ficar sabendo que estava grávida. E aí foi uma gravidez muito complicada, cheia de problemas já desde o início. E a Beatriz nasceu, eu estava gestante de 6 meses. Beatriz nasceu para quem aí é mãe ou da área da saúde vai entender bem, de 27 semanas de gestação. E um quadro bem complicado, porque muito prematura, né? Sendo que um bebê, a idade gestacional normal é de 38 a 40 semanas, ela nasceu muito adiantada. E aí foi tudo muito de repente. E nesse caminho aconteceram muitas coisas, né? Muitos milagres, muitas palavras negativas e muitos testes de fé, muitos testes de perseverança, muitos testes de andar com Deus realmente. E no primeiro dia do nascimento dela, a Beatriz pode-se dizer que ela nasceu praticamente morta, ela nasceu sem respirar, né, ela já nasceu em parada respiratória, foi preciso reanimá-la, e ela não chorou, ela não respirou, ela não fez nada, eu não pude vê-la, nem o meu esposo. Tiraram ela e já saíram correndo, porque o estado dela era muito grave. Ela chegou a pesar, né, quando o bebezinho nasce, depois desinchou, 750 gramas e 23 centímetros. E o médico não deixou nem o meu esposo ver, porque o caso era muito grave. Ele falou: olha, vai ser uma questão de horas, porque realmente era um bebê muito prematuro e já nasceu em parada respiratória. Então, já teve que fazer ali uma reanimação. E então, assim, é muito dano para o corpo, né, do bebezinho. Então, eles acreditavam que ela não ia aguentar. E aí, quando aconteceu o parto, eu tive
uma trombose imediata na minha placenta, que é quando todos os trombos ali, todas as veias da placenta, elas imediatamente apodreceram. É bem isso que acontece. Eu vou falar assim um termo bem fácil para vocês entenderem. Então, assim, era um caso muito grave para ela e para mim, né? Poderia acontecer de eu ter uma infecção generalizada no meu corpo, porque, né, teve esse apodrecimento da placenta ali imediata. Isso acontece e aí sufoca o bebê e para, né, o coração da mãe. Então, assim, nós duas ali corríamos riscos. E até eles decidiram fazer o meu parto, porque para me salvar, para tentar me salvar, eles acreditavam que não ia conseguir salvar ela. E aí foram só notícias ruins, ruins, a cada dia notícia ruim. E ela viveu algumas horas. Aí ele nos deu um prazo de 72 horas. Não, vamos esperar 3 dias. Ela não podia colocar ainda nenhum leite por sonda, nada, nada, nada. Assim, muito complicado, né? Essas primeiras horas de vida. E foi indo, alguns dias. Com 15 dias de vida, chegou nos 15 dias, ela teve uma paralisia nos rins, o rim dela parou de funcionar, porque ninguém sabia o porquê. E aí os médicos começaram a fazer vários exames, porque o rim parou. E aí descobriu que ela tinha algum problema no coração. Não dava para ver o que exatamente, mas era como se fosse, né, o coração ainda não estava fechadinho, o coração dela estava aberto, e como se fosse um sopro bem grave que nasceu no coração. Achavam que era só isso, pelo fato de ser prematura. E aí o médico nos chamou com 15 dias e falou, olha, nós podemos fazer 2 coisas. Nós podemos operar ela, só que ela é muito pequenininha, tem que dar anestesia geral, e os riscos são muito grandes da cirurgia. Vai abrir o coração, mas se ela ficar assim, sem operar, nós não vamos conseguir salvar ela, porque o coração não funcionava direito, então desviava o fluxo sanguíneo para outro lugar. Então, é por isso que o rim estava parando de funcionar, né? O coração com uma má formação, ele não estava distribuindo sangue adequadamente. E aí, então, vamos tentar com que ela opere. Mas ela precisava se recuperar, e naquele dia nós fomos para casa e o médico falou, olha, de hoje ela não passa. Se ela passar, é um milagre, porque, né, quando parou os rins, eles já tinham feito de tudo. E nós fomos para casa, eu me lembro que eu não sabia direito o que fazer, eu me lembro que eu não sabia o que pensar, que providência tomar, porque eu estava vivendo já há dias aquele turbilhão de coisas, né? E naquele dia ele não nos ligou e a gente voltou na visita e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu. Passou-se 16 horas sem o rim funcionar e, de repente, ela fez xixi, que era uma prova que o rim estava funcionando, né? Porque tem que filtrar para mandar para a bexiga e ir para a urina. E aí esperou, então, ela completar 900 gramas para poder fazer a cirurgia. Ela tinha que ter pelo menos 900 gramas. E com 28 dias de vida, ela completou 900 gramas e, então, foi marcado o dia da cirurgia dela. E nesses dias, né, até ela ter 28 dias de vida, eu entrava ali naquela UTI, eu queria abrir meu coração de mãe e contar para vocês algumas coisas bem pessoais e difíceis. Eu não conseguia orar, eu não fazia uma oração.
Eu não conseguia, muitas vezes, colocar a mão dentro da incubadora nela. Eu tive alguns problemas. Nesse período, eu desenvolvi a síndrome do pânico. E quando eu ia me aproximando do hospital, me dava um desespero, eu começava a passar mal. Muitas vezes eu não conseguia entrar na UTI porque eu passava mal. Era o meu esposo que entrava. Porque eu estava vivendo uma coisa natural dessa terra, né? Às vezes a gente passa algumas coisas e a gente pensa que porque é cristão, porque serve a Deus, a gente está imune. E a gente não está. A gente vive na terra, a gente vai ter as consequências e as coisas da terra. Então, a gente vai ter fome, a gente vai ter sede, a gente vai ter doença, a gente vai ter câncer, vai pegar o Covid, algumas pessoas vão falecer, vai sofrer acidente, porque nós estamos nessa terra. E cristão também passa um período, muitas vezes, porque nós somos seres humanos, e existem coisas, entre tantas doenças que existe uma doença mental, né? Muitas vezes a gente está passando um período em que a gente não consegue falar. Nosso pensamento, a nossa fé permanece em Deus. Mas muitas vezes a gente não consegue colocar para fora em palavras o que nós estamos sentindo, o que nós estamos precisando. Muitas vezes a gente não consegue. E Deus compreende, porque Ele é Pai, Ele nos formou e Ele nos compreende. A palavra de Deus diz que quando nós não conseguimos falar, o Espírito Santo fala por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo está do nosso lado, gemendo por nós. E eu me sentia assim ali naquela UTI. Eu não conseguia falar, eu não conseguia orar, mas eu sabia que o Espírito Santo estava ali com gemidos inexprimíveis. E a Igreja de Deus é algo fundamental. A Igreja de Deus é algo sobrenatural na Terra. Quantas e quantas mensagens e quantas pessoas, eu acredito que muitas igrejas, muitas pessoas na época me mandavam mensagens, me ligavam, nós estamos orando, nós estamos orando. E isso vale muito, porque nós somos um corpo. Eu me sentia que eu era um dedo falho, sabe? Eu era um dedo machucado. Mas a Igreja de Cristo estava ali, fazendo o que naquele momento eu não conseguia, porque eu estava doente. Naquele momento eu não conseguia. Mas a Igreja de Deus estava intensamente em intercessão pela minha família, pela Beatriz, por aquela UTI. Então, o corpo de Cristo, ele funciona assim. Quando um cai, a gente não pode apontar e dizer assim, mas você sabe caminhar, caminha. Não. O corpo de Cristo tem que caminhar, tem que ser assim. Quando um cair, o outro está ali, estendendo a mão, porque só quem passa por aquilo é que sabe o quanto dói, é que sabe o quanto é difícil. Outras pessoas vão passar e vão conseguir, né? Algumas outras vão ter mais dificuldade. E assim foi. E quando chegou o dia da cirurgia do coraçãozinho dela, eu estava sozinha no hospital, eu tinha que ficar lá no hospital durante todo o período da cirurgia, que ia durar umas 4 horas mais ou menos. Um responsável tinha que estar ali. E os médicos entraram, né, na UTI, e eu me lembro que chegou o cirurgião cardíaco, e ele pegou na minha mão, e eu brinquei com ele e falei assim, doutor, como o senhor vai operar um coraçãozinho que tinha 3 centímetros? 3 centímetros tinha o coração dela. Como o senhor vai operar a sua mão? É maior que a mão dela, brinquei, porque ele é um médico muito grandão. E aí ele falou assim, olha, dona Juliana, toda cirurgia que eu faço, eu
convido Jesus para entrar comigo na cirurgia. Eu posso convidar Jesus para entrar na cirurgia da Beatriz? Eu falei, glória a Deus. Claro que pode, doutor. Ele falou, então fica tranquila que vai dar tudo certo. E entrou na cirurgia e eu fiquei lá numa sala sozinha e comecei a meditar. Comecei a pensar, a pensar, a pensar. E eu não conseguia nem orar por ela e nem falar com Deus a respeito de nada que estava acontecendo, sabe? Todos os dias eram muitas notícias ruins. O médico passava ali, né, na UTI, fica um monte de incubadora ali dos bebezinhos. Tinha mais ou menos uns 20 bebês na UTI. E ele passava ali pelas incubadoras, dando as notícias, né? Olha, aconteceu isso com o seu filho, tá bem, vai ter alta, daqui semana que vem vai ter alta. Quando chegava na nossa, ele falava assim, olha, eu não tenho mais o que fazer pela Beatriz, ela não reage. Eu só posso dizer que nesse minuto, ele olhava para o relógio, ela está viva. No minuto seguinte, eu não sei. E a gente vinha para casa todo dia com essa notícia. Então, era muito angustiante, né? Você viver e para a mente da gente, para o nosso coração, para a nossa alma, isso é desgastante, muito desgastante. Todo dia, notícia ruim, todo dia. Óbvio que a gente vai ficar doente. E aí, nesse dia da cirurgia, eu estava sentada naquela sala esperando, e eu fechei meus olhos e eu perguntei, Senhor, o porquê de tudo isso? Eu nem queria ter outro filho. E eu engravidei da Beatriz não foi por um descuido. Eu tomava uma injeção na minha veia, né? Eu estava amamentando a minha outra filha e eu tomava medicamento, eu tomava injeção. E ela veio mesmo porque Deus quis. E eu perguntei em pensamento, sabe? Senhor, por que tudo isso? Olha como ela está sofrendo, ela está debilitada a saúde dela, né? Era muito sofrimento, muito fio para todo lado, muito sofrimento para aquele bebê. E eu pensava, meu Deus, por que tudo isso? Eu nem queria ter outro filho. Não foi, eu não planejei ter outro filho. E fiquei ali de olhos fechados e pensando. E de repente, o Senhor falou bem baixinho no meu ouvido. E eu acho que de tudo que eu passei com a Beatriz nesse período de UTI, foi assim, a coisa mais doida e mais gostosa que aconteceu comigo. E naquele momento, o Senhor falou bem baixinho no meu ouvido: você não escolheu ela, mas eu escolhi ela para você. É a coisa que mais me emociona, porque até hoje eu me lembro dessa voz que eu ouvi. E o Senhor disse isso para mim. Não foi você que escolheu ela. Não foi você que planejou. Ela está nos meus planos. E naquele momento, eu tive a certeza que tudo ia dar certo. Naquele momento, eu tive a certeza que tudo ia dar certo. Mesmo com medo, mesmo sabendo que a cirurgia era muito arriscada, eu tinha certeza que ia dar certo. E a cirurgia acabou, eles vieram falar comigo. E aí ele falou assim, olha, por causa da anestesia, ela vai ficar em coma mais ou menos uns 2 dias, até que ela acorde, né? E quando ela saiu, nós entramos num elevador para subir para a UTI, ela estava no centro cirúrgico, entramos num elevador, e foi algo assim, eu entendi como uma resposta de Deus, sabe? Ela estava deitadinha na incubadora, ela abriu os olhos, ela estava do lado direito e eu do lado esquerdo. Ela virou a cabeça, olhou para mim e sorriu. Foi a primeira vez que ela sorriu. E eu entendi que era uma resposta, sabe? Uma confirmação. E eu queria
dizer para vocês que às vezes nós estamos passando algumas coisas e a gente pensa que nós já vencemos a batalha. E Deus nos dá, assim, algumas vitórias para dar um alívio, sabe? Um alívio para nós. Mas a gente ainda não venceu a batalha, mas Deus nos manda umas vitórias para dar um alívio, para a gente ter força de continuar, para enfrentar o que vem pela frente, para nos lembrar que Ele é Deus, que Ele é o poder que Ele tem, para na próxima luta a gente não desistir, sabe? Então, às vezes, a gente ainda não venceu, mas Deus nos dá umas vitórias para nos dar um ufa, um alívio. E ela nem precisou ficar em coma, ela já ficou acordada. E continuou ali a vida dela. E passou alguns dias, ela começou a ter muitas convulsões dentro da UTI, foi tendo muitas coisas. E quando ela já estava ali uns 2 meses, mais ou menos, e acontecia assim, era um dia bom, 2 ruim, um dia bom, e assim ia, né? Aconteciam algumas coisas, ela teve uma anemia, né? E tinha sempre que fazer transfusão de sangue. E um dia, o chefe da UTI, pediatra que passava nos dando as notícias. E um dia ele falou assim, eu falei para ele, né? Ela teve precisou fazer uma transfusão de sangue, e em um dia ela teve que tomar 3 bolsas de sangue. Ele falou assim, Beatriz, é muito difícil, eu fico aqui, tem dia que eu não posso ir embora, porque é muito problema que ela tem. E eu peguei e falei assim para ele, eu falei, doutor, o senhor já me disse tantas vezes que ela não ia aguentar, mas ela está aguentando porque ela não é minha, ela é de Deus. E tem um versículo no Salmo 139, que ele diz assim, que todos os nossos dias já estão contados antes mesmo do nosso nascimento. Então, eu e você não podemos fazer nada. A gente não manda em nada, a gente não comanda nada. Porque os nossos dias já estão contados. E eu falei isso para ele, falei, doutor, ela não é minha, ela é de Deus. E os dias dela já estão contados antes mesmo dela nascer. E ele pegou muito bravo, ele falou assim para mim, olha, dona Juliana, eu vou te respeitar porque a senhora é uma mãe, mas aqui na minha UTI não tem Deus. Eu sou o Deus dessa UTI, ele me disse. Se eu não estiver aqui, a sua filha morre. Se eu desligar esses aparelhos, a sua filha morre. Então, aqui não tem Deus. Eu sou o Deus dessa UTI. Falei, doutor, o senhor pode achar dessa forma, mas ela já está entregue para Deus desde o dia em que ela nasceu. Ela não é minha. E quem manda na vida dela é Deus. E ele saiu muito bravo. E aí algumas enfermeiras vieram falar comigo e falou assim, não fala assim com ele não gosta que fala de Deus. Ele era um excelente médico, um médico muito dedicado, mas ele era ateu. E elas vieram me falar que ele era um ateu. E ele não acreditava em Deus e não gostava que os pais falassem que Deus estava ali, sabe? E passou-se, aconteceram muitas coisas, né? Ela teve uma asfixia por um leite, foi parar no pulmão. E aí ela teve mais 2 paradas respiratórias, uma parada cardíaca. E nesse dia da parada cardíaca, né, naquela semana ela teve 2 paradas respiratórias e uma parada cardíaca. E a médica falou para nós, falou, olha, se ela tiver mais uma, ela não vai aguentar. O coração dela não vai aguentar. É muita coisa. E aí, com muita oração, com os propósitos de Deus, depois de 134 dias de UTI, 5 meses e meio, Beatriz nasceu dia 5 de março e teve alta da UTI dia 17 de julho. Nós fomos para casa com a nossa filha, com o nosso milagre. Nós fomos para casa de oxigênio, né? Ela precisava usar oxigênio no narizinho.
né? Nós fomos para casa com um bebezinho de 5 meses e meio, pesando 1,8 kg. E fomos para casa ali com o nosso pequeno milagre. E foi um período muito difícil. Como eu falei para vocês, Deus nos dá um período de alívio para a gente aguentar o que vai vir ainda. E aí, não estava tudo bem e tudo resolvido que fomos para casa. Nós fomos para casa com muitos problemas pela frente. E nesse período nós ouvimos muitos nãos, né? Pelo fato dela ter nascido sem respirar, pela falta de oxigênio. Aí, com 1 ano e meio, quando ela tinha 1 ano e 6 meses, nós recebemos o diagnóstico de paralisia cerebral. Ela tinha 3 lesões muito graves no cérebro, que pegava a parte da fala, pegava a parte da motora, pegava a parte comportamental. E quando a médica viu aquele exame, ela falou assim, olha, eu não sei o que pode acontecer futuramente, mas uma criança com esse tamanho de lesão cerebral, ela não vai andar, ela não vai falar, ela não vai aprender, e vai ser muito difícil, tudo muito difícil. Então, a cada dia ia chegando os diagnósticos. Com 3 anos, ela recebeu um diagnóstico definitivo de epilepsia. Até hoje, ela vai fazer 7 aninhos em março e ainda convulsiona várias vezes. E assim a gente foi vencendo. Com 2 anos e pouco, ela começou a falar. Com 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, Beatriz começou a engatinhar, a sentar. E aí a gente correndo atrás dos tratamentos. Em todo momento, nós vimos a mão de Deus agindo, nos direcionando, o caminho dos milagres, o caminho da fé, o caminho das vitórias, não depende só do agir de Deus, depende do nosso posicionamento, depende de nós sairmos da cadeira fácil do vitimismo e nos colocarmos na cadeira da batalha. Não é fácil, é muito difícil. Quantos nãos nós ouvimos? Quando ela tinha 3 anos e meio, nós fomos em um especialista, um neurologista infantil, especialista em parte motora. Então, ela já falava, mas não andava, não ficava em pé. Né? As perninhas dela eram bem moles. E aí, esse especialista viu todos os exames, ela tinha muitos problemas na deglutição, ela não tinha formação de músculos. A Beatriz vomitava uma média de 10 a 15 vezes por dia. Tudo que ela comia, ela vomitava. Até 3 anos foi assim. Tudo que ela comia, ela vomitava. Não crescia unha, não crescia cabelo, ela não tinha cílios na sobrancelha, porque faltava nutrientes. Ela não tinha nutrientes suficiente para crescer cabelo, era só ralinho. Então, assim, foi um período muito difícil, né? Muitas internações, né? Sempre acontecendo alguma coisa. E nós sempre insistindo. O médico queria colocar uma sonda gástrica nela, né? Aquela sonda para alimentar por sonda, que uma sonda direta no estômago, porque ele falou, olha, ela não ganha peso. Ela já tinha 2 anos, ela pesava 6 quilos. Então, ela era muito desnutrida. E aí, eu pedi para ele, falei, doutor, por favor, não coloca a sonda. E eu me lembro que isso era dia 2 de dezembro. E eu comecei a clamar a Deus, Senhor, cria músculos. Porque ela engasgava com tudo. Ela engasgava e vomitava demais, né? Então, tudo vomitava. E é as consequências de um prematuro, a má formação, né? Que nasceu muito antes. E eu pedi, doutor, por favor, não coloca a sonda. Porque é muito difícil a vida de uma criança com sonda. E aí ele falou, olha, nós estamos em dezembro, o ambulatório vai fechar.
Você tem consulta em janeiro. Se você chegar aqui e ela não tiver engordado 10 gramas, eu vou colocar a sonda nela. Não vai ter conversa. E eu fui embora e comecei a chorar e clamar ao Senhor e fazer a minha parte. Eu pegava um caldinho e amassava e passava em um monte de peneiras e tentava colocar um pedacinho assim, ó, de batatinha amassada para ver se ela conseguia comer sem vomitar. E nós fomos passar o Natal em uma chácara. Até os meus pais estavam lá em Marília quando isso aconteceu. E tinha várias pessoas da família, e muitas pessoas não sabiam do problema dela, que era grave, que não podia comer nada, né? Tudo era, por exemplo, uma água, ela não bebia. Tinha que colocar aquele espessante para engrossar, tudo era assim, bem gelatinoso, porque senão ela engasgava. E eu estava longe, assim, a uns 200 metros dela, eu vi uma pessoa com ela no colo, dando uma bolachinha de água e sal. Eu saí correndo, igual uma desesperada, porque eu falei, meu Deus, vai vomitar, ela vai engasgar, aí engasgava, ia pro pulmão, a gente tinha que ir pro hospital, sabe? Era um transtorno. Eu saí correndo, não dá bolacha para ela, não dá, pelo amor de Deus, não dá, que ela passa mal. E quando eu cheguei próxima, ela já tinha comido metade daquela bolacha, ela estava mastigando e engolindo. E eu fiquei paralisada. Meu Deus! E naquele dia, a gente deu comidinha para ela amassadinha, e ela comeu, e não vomitou, e não engasgou. Isso foi no Natal. Quando passou o Ano Novo, nós chegamos na consulta, me lembro até hoje, dia 6 de janeiro, e o doutor já tinha levado a sonda para colocar. E aí, não era esse médico da UTI, já era um pediatra de ambulatório, ele é cristão. E eu falei assim, ó, doutor, o senhor não sabe o que aconteceu. O senhor me falou aquilo, eu comecei a orar, eu comecei a clamar a Deus, e eu comecei a fazer várias tentativas de papinhas. E Beatriz está comendo uma bolacha. Dei um biscoito na mãozinha dela, aqueles biscoitos água e sal, e ela comeu na frente do médico. E ele parou e ficou olhando. Vamos pesar ela. E ela tinha engordado nesse mês 50 gramas. E foi aquele alívio, assim, né? Aquele alívio, porque a gente lutava para ela ganhar 10 gramas. E assim foi a nossa luta. E depois nós fomos nesse neurologista. E ele falou, e ela estava na cadeirinha de rodas. E ele falou para nós, falou assim, olha, para mim e para o meu marido, acostume-se a empurrar uma cadeira de rodas para o resto da vida. Sua filha nunca vai andar. Ela não tem nenhum músculo nas pernas, né? Porque sem músculo a gente não tem força para ficar em pé. Vocês têm visto aí nas reportagens pessoas que por causa do Covid ficam internadas 1 mês, 2 meses, 3 meses, sai da UTI sem andar. Porque pelo fato de não andar, vai perdendo a musculatura. Ele falou assim, ela não tem músculo, porque é o cérebro que manda essa informação. E ela, a parte que ela afetada está seca. Ela não tem esse comando. Ela falava algumas palavrinhas como mamãe, papai, me dá, mas ela não tinha nenhuma formação, ela não conseguia elaborar frases, raciocínio lógico, ela não tinha. E eu saí de lá muito arrasada, muito triste, porque é muito duro você pensar assim, eu vou empurrar uma cadeira de rodas para sempre? Quando a gente está esperando um bebê, a gente tem medo de um monte de doenças, a gente tem medo de um monte de coisa que aconteça, mas a gente não se imagina. Você imagina um bebê num carrinho, você não imagina um bebê numa cadeira de rodas. E eu saí de lá muito triste. E alguns dias depois, uma pessoa veio e me contou de um tratamento inovador que estava chegando na minha cidade, em alguns lugares do Brasil, um tratamento para as perninhas, para a parte motora, para quem tinha lesão cerebral,
que era o TheraSuite. Depois vocês podem pesquisar. E aí eu fui pesquisar, mas esse tratamento custava R$ 12.000. Como que eu ia pagar? E ela não era um que ela tinha que fazer, era vários. Como eu ia fazer? E aí, então, Deus abre caminhos, né? Existe um versículo que diz que ele abre caminhos no deserto. E quando nós andamos com Deus e nos posicionamos, ele não vem somente nos dar alívio, nos dar paz, nos dar consolo, ele abre caminhos no deserto. E eu pensei, nós vamos conseguir de alguma maneira. E na minha cidade, campanhas para crianças é muito comum para pessoas doentes, mas eu não queria fazer uma campanha de arrecadar dinheiro, porque eu gosto de arregaçar as mangas, sabe? É meu estilo. Eu gosto de trabalhar. E aí nós decidimos fazer uma festa da pizza. E aqui a minha igreja sempre faz festa da pizza, né, para congressos. E aí os irmãos falaram, olha, quando a gente faz, a gente costuma vender umas 600 pizzas. E a gente tinha que vender 1.200 para pagar o tratamento. 1.200 era a nossa meta. Mas o irmão falou, olha, a gente costuma vender 600, 700 pizzas. E aí nós começamos, então, a agilizar. E na nossa primeira festa, nós vendemos 1.800 pizzas. Ninguém acreditava que aquilo estava acontecendo. Foi muitas pessoas envolvidas, chegavam irmãos, chegavam estranhos, chegava católicos, chegava vizinhos querendo ajudar. Nós tivemos 40 voluntários no primeiro dia e 40 voluntários no segundo dia. Eu não chamei ninguém, eu não pedi nada para ninguém. As pessoas vinham e falavam, estou aqui para ajudar. Eu não sabia nem quem era. Para ser voluntários, para trabalhar, porque nós fizemos tudo. A montagem das pizzas, a massa, molho, tudo, tudo, tudo. A montagem, né, o pessoal vinha e retirava, e foi uma bênção. Assim nós conseguimos pagar o primeiro tratamento. A Beatriz já fez 4 tratamentos desse TheraSuite de R$ 12.000 e já fez 2 tratamentos na cidade de Campinas, que é interior de São Paulo, no pezinho dela, que custa R$ 17.000. Eu nunca coloquei do meu bolso R$ 1. Nunca. Todos os tratamentos foi através de campanhas, foi através de oração, e simplesmente chegavam pessoas. Teve uma vez que nós estávamos no sinaleiro, fazendo uma campanha, no sinal, sabe, no sinal vermelho, verde ali de uma avenida, e um rapaz parou e falou assim, o que é isso? E meu esposo falou para ele, é uma campanha para minha filha, que ela vai fazer um tratamento fora, nós estamos fazendo uma arrecadação, tal, tal. Ele deu a volta, parou, não nos conhecia, não sabia se era verdade, se era mentira, porque hoje em dia isso é tudo muito complicado, né? Existem muitas pessoas mentirosas para tirar dinheiro das pessoas. E ele foi conosco na rodoviária e comprou uma passagem, que eu ia para Campinas, comprou uma passagem para mim e para Beatriz. Simplesmente assim, eu falei, moço, mas da onde você surgiu? Da onde você apareceu? Como que você está acreditando em nós, que tudo isso é verdade? Isso foi uma mentira, porque você nem nos conhece. E ele falou assim, mas tem um brilho, tem uma luz e tem uma verdade em vocês, por isso que eu estou acreditando. Então, quando nós nos posicionamos, Deus nos dá estratégia, Deus envia pessoas e Deus nos honra em todo momento. Eu tinha um propósito com Deus desde o início das minhas campanhas de arrecadação, de vendas, para pagar os tratamentos, que aquele dinheiro não era só para mim, que o Senhor podia me enviar pessoas para nós ajudarmos, para nós contribuirmos e ajudarmos outras famílias também. E sempre foi assim. Sempre apareceu pessoas
que nós ajudamos, que nós contribuímos. Então, através da nossa vida, através daquilo que Deus estava fazendo em nós, a gente podia fazer na vida de outras pessoas também. Sempre foi assim que aconteceu. E em todo momento nós vimos a mão de Deus, em todo momento nós vimos o poder de Deus agindo. E eu queria dizer para você que Deus é aquele que abre ruas no deserto, abre caminhos. Deus é aquele que pode te dar estratégias para você vencer. Deus é aquele que não vai somente abrir as janelas do céu. Ele vai dar ferramentas, ele vai dar caminhos, ele vai dar estratégias para você seguir. Amém? Deus é aquele que pode fazer o que ninguém pode fazer. Deus é aquele que vai contra todos os nãos. E quando a Beatriz tinha, voltando aqui para vocês, quando a Beatriz tinha 2 anos, eu voltei com ela lá na UTI para que a equipe visse como ela estava, para que a equipe pudesse vê-la, né? E ela já falava algumas palavrinhas. E quando eu cheguei, eu dei bem de frente com aquele pediatra ateu, um excelente médico. E eu falei, olha, doutor, Beatriz. E tinha uma médica começando ali, iniciando, e ele estava mostrando a UTI para ela. E ele falou assim, olha, essa menina me deu muito trabalho, essa menina aconteceu de tudo, essa menina, todo dia eu achava que ela não ia suportar, todo dia. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, se essa menina está aqui viva, o médico ateu disse isso, é a prova que Jesus passeia por esses corredores. Porque eu sempre vi esta mãe acreditando, eu sempre vi essa mãe me dizendo que ela era de Deus. Eu sempre vi. Então, se essa menina está viva aqui hoje, é a prova que Jesus passeia por esses corredores. Eu quero deixar uma palavra para você em Isaías 43, versículo 18. Abra sua Bíblia em Isaías 43, 18. Vamos ler? Mas agora, o Senhor Deus diz ao seu povo, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que eu já fiz há muito tempo. Ei, escutem, eu vou fazer uma coisa nova que logo vai acontecer. E, de repente, vocês a verão. Eu prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Deus está dizendo assim para nós, ei, pare de olhar para o passado, pare de olhar para o que não deu certo, pare de olhar para as estatísticas de quase 200 mil mortos no Brasil, pare de olhar aqueles que estão morrendo, aqueles que estão desempregados. Deus está dizendo assim, olha, agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, logo você vai ver. Eu vou preparar um caminho no deserto para você. Eu farei estradas que passem em terras secas. Você pode estar no caminho do deserto, mas Deus está preparando coisas novas. O que há de vir sempre será mais abundante e cheio de glória de tudo aquilo que já passou, de tudo aquilo que você já imaginou. O que há de vir sempre será mais abundante. Conhecer quem é o seu Deus. Você tem conhecido quem é o seu Deus? Ou você conhece o Deus dos outros?
Porque conhecer quem é o seu Deus determina as suas vitórias. Determina como você vai sair vencedor de tudo que acontece na sua vida. E uma coisa que eu aprendi e tenho aprendido em todo esse tempo, são muitos os milagres que nós já temos vividos com a Beatriz e com as nossas filhas, com a nossa família nessa caminhada. Mas uma coisa muito linda eu aprendi. Muito melhor é contar os nossos milagres do que os milagres dos outros. Contar os nossos milagres é edificante. Contar os nossos milagres nos leva para perto de Deus. Contar os nossos milagres nos faz gigantes. Contar os nossos milagres afasta o diabo das nossas vidas. Sabe? Satanás é como um cachorro bravo. Quando nós estamos mal, ele late, late, late. Se a gente sai correndo, o que o cachorro faz? Ele corre atrás da gente. Mas se a gente bater o pé para ele, o que o cachorro faz? Ele é que sai correndo. Então, Satanás, ele anda ao redor da nossa vida, procurando agir no que a gente mesmo tem vivido, para nos amedrontar, para nos colocar medo, para nos afastar da presença de Deus. Mas se a gente bater o pé para ele, é ele que vai correr. Então, nós temos que aprender que tudo o que acontece na nossa vida, o Senhor tem um propósito. Deus tem algo para agir. Deus tem algo para fazer. Não importa quanto tempo tem passado. Deus sempre vai nos dar um alívio. Deus sempre vai nos dar dias de bênção para a gente ter forças e continuar lutando. A nossa luta com a Beatriz ainda não acabou. Nós temos muitas coisas a vencer ainda com ela, né? Nossa filha tem um diagnóstico que é permanente, de paralisia cerebral. E muitas pessoas falam assim, ai, mas Deus, só falta acontecer isso, só falta acontecer aquilo. Eu vejo a glória de Deus na vida dela todos os dias. Eu vejo a glória de Deus acontecendo quando uma pessoa olha para ela, nunca viu ela, e fala assim, que luz é essa que essa menina tem? E eu sei que ela veio para edificar, para ser manifestada a glória do Senhor, para que as pessoas vejam que Deus ainda faz milagres, que Deus ainda é o mesmo, que Deus ainda pode fazer. Isso não depende da oração do pastor, não depende da oração do presbítero, não depende da oração da irmã do círculo de oração. Depende de posicionamento. Eu vou me posicionar diante de Deus. Deus não é nosso Senhor para fazer nossas vontades. Nós somos servos para cumprir propósitos. Vou repetir isso para vocês. Deus não é nosso Senhor para cumprir nossas vontades. Nós somos servos para cumprir propósitos de Deus. Então, tudo que Deus faz em nossas vidas é segundo os propósitos dele. É para isso que ele faz nas nossas vidas. Então, se você está passando algo difícil, se você está desempregado, se a pandemia acabou com a sua vida financeira, se a pandemia levou amigos seus, né, que é o que nós temos mais vivido, se você está preocupado com o mundo que nós estamos vivendo, com as coisas que nós estamos vivendo, se você está passando por enfermidades, por problemas de saúde, por doenças graves, há um propósito, há um caminho no deserto. Deus vai te dar um caminho de estratégias para você vencer. Amém? Vou apresentar a minha família para vocês. Olha, esse é o meu primeiro milagre. A Beatriz não é o meu milagre. Eu tenho 3 milagres. Eu tenho um problema de saúde muito grave, que é a trombofilia. Vem aqui do outro lado, sim. Por isso eu tive todos esses problemas de saúde nas minhas gestações. E a Ana Júlia foi o meu primeiro milagre, que nasceu perfeita. Sofia
foi o meu segundo milagre, que nasceu, tive muitas dificuldades e nasceu muito bem. E essa é a Beatriz, que já viveu tantos milagres do Senhor. Essa é a Beatriz, faz assim, ó, oi! E tudo é o nosso olhar. As minhas outras filhas também são um milagre do Senhor, porque nasceram muito bem, mediante a tantas coisas que podem dar errado, que podem dar problemas. As outras nasceram muito bem, sendo que eu tenho um problema muito grave de saúde. Eu quero lançar um desafio para você, para que nesse ano de 2021, você tenha motivos para testemunhar os seus próprios milagres. Não contar o meu testemunho. Ah, eu ouvi o testemunho de uma menininha. Quero dizer para vocês que está fazendo 1 ano que a minha Bia começou a andar. Ela me pedia que o sonho dela era andar, era correr na rua. E a Bia está andando. Faz 1 ano que Bia começou a andar. Foi em dezembro do ano passado. Eu falei para a mamãe que eu queria andar na rua. Isso, e o que aconteceu? Hoje eu ando. E o que você é da mamãe? Sou um milagre de Deus. Fala bem alto. Sou um milagre de Deus. O quê? Sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Aleluia. É um milagre mesmo. É um milagre.